Ah, as Olimpíadas! Esse evento magnífico onde os seres humanos demonstram suas habilidades físicas. O suprassumo da meritocracia, não é? As pessoas sendo premiadas pelos seus esforços, pelos seus treinamentos incansáveis, a capacidade de superação dos próprios limites. Quem não se lembra da atleta que ganhou medalha de ouro com o tornozelo quebrado? Acho que ela estava fazendo salto sobre cavalo, se não me engano, uns tempos atrás. E aquela maratonista que chegou até sangrando lá, quase carregada na linha final. Lembra dessa história? Talvez um monte de gente não lembre, porque são coisas meio velhas, né? Mas tudo bem. Certamente também muita gente não vai lembrar disso, porque o novo barato agora é destruir os Jogos Olímpicos, como já fizeram há um tempo aí. Já vem fazendo aí esses últimos 2, 3 anos com os esportes lá nos Estados Unidos. Ou como fizeram com o Oscar, ou com outras premiações, né? Ou, se vocês pararem para pensar, com qualquer coisa que tenha transmissão para grandes públicos na TV. Eu sei que tem muita gente que gosta muito de esportes, deve estar acompanhando legal os Jogos Olímpicos, e acho bacana assim, honestamente. Mas também tô tão de saco cheio com essa forma com que o conteúdo vindo da TV tem sido apresentado, que bobear, nem o quadro de medalhas eu tô acompanhando, tá? Se daqui a uns 4 meses alguém chegar, se eu sair da bolha aqui, o que você achou da Albânia ganhar, eu vou acreditar, tá? Enfim, é sobre esse ambiente hostil aí, para quem só tá interessado em acompanhar exclusivamente esportes, e não tá afim de papo woke, em um evento que deveria ser eminentemente esportivo, que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Woke Olimpíadas. Pois é, pessoal, começou. Eu, pessoalmente, fiquei sabendo da abertura das Olimpíadas porque vi notícia de que já tinha tido a abertura e tinha tido também um jogo de futebol entre Estados Unidos e Noruega. Aliás, o calvário woke já começou aí, né? Com a maior parte das atletas americanas se ajoelhando na hora do hino americano, coisa que antigamente não era permitida pelo COI, tá? Se bem que, vamos considerar, o COI sendo uma instituição internacional, né, como toda instituição desse tipo, global, já embarcou no wokeismo forte. Vamos voltar no tempo? Será que vale a pena? Vale. Vamos sim, vamos sim. Para quem gosta de assistir outros tipos de esportes que não seja apenas futebol, porque é engraçado, né? Eu sempre vejo os especialistas na TV reclamando da falta de cobertura de outros esportes na TV, e os repórteres que entrevistam na TV nem ficam vermelhos porque eles ali representam a TV, deveriam, né? Mas enfim, reclama-se da falta de cobertura no veículo que não cobre. Até pode-se dizer que é isso aí, é o que tem. Porque o que dá grana é futebol, não badminton, né? Se tivesse badminton, um monte de gente assistindo loucamente, certamente ia ter uma cobertura grande. Mas derivei aqui. Se você gosta de ver outras coisas, as Olimpíadas são um evento bem legal. Entender regras de esportes diferentes, ver como são necessários skills diferentes para vencer esse ou aquele esporte. Eu, por exemplo, não gosto muito de esporte que dão nota. Eu sou meio cético no geral e tendo a acreditar em marmelada, não marmelada generalizada, obviamente, mas o suficiente para me desencantar um pouco. E eu acabo assistindo porque acho bacana quando tem, para ver mais o skill do atleta, ver mais os movimentos, aquela coisa toda, do que torcer para o resultado, que daí eu não acredito muito. Enfim, para mim, para ter certeza de que alguém ganhou ou perdeu num esporte, teria que ter algum esquema de, sei lá, jogar bolinha em algum lugar ou em menos tempo, quanto mais bolinha jogar, ganhou. E conta algum tipo de critério de desempate justo. Fora isso, é basicamente a nota, né? E eu derivei de novo. Mas voltando para trás, a gente fica aceso, né? Antigamente, pelo menos, ficava aceso para ver uma Olimpíada. Eu me lembro de alguma coisa, assim, muito de raspão em 76, era muito novo, e daí para frente, beleza. 72 teve aquela bagunça lá em Munique, que os terroristas atacaram a delegação israelense e fizeram os jogos dar uma azedada, né? Mas 72 já estava, obviamente, um pouco fora do meu radar. 80 eu já lembro bem, teve o encerramento famoso do Ursinho Misha chorando, que foi marcante, mas politicamente Moscou foi marcante mesmo por causa do boicote dos americanos e dos aliados.
O Carter, na época presidente dos Estados Unidos, resolveu politizar os jogos por causa da invasão do Afeganistão, e durante um tempo, depois desses jogos, as coisas ficaram meio enroladas politicamente, os jogos. Deixa eu pegar um primeiro gancho aqui com relação aos boicotes. Aliás, não, antes deixa eu fazer o nosso jabá. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, a gente agradece a presença de todo mundo. Quem não conhecia ou quem ainda não fez, a gente pede, por favor, para passar lá no site www.saindodabolha.com.br e clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts e, claro, principalmente agora também no nosso canal no YouTube, que obviamente se chama Saindo da Bolha. Então lá no YouTube você vai lá, aperta o sininho, faz tudo que for possível aí para os caras avisarem você e não esconder a gente. Pede também para dar um share nas redes sociais se gostarem desse episódio e fazer o famoso boca a boca sarado, onde vocês vão contar que tem um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta muito o politicamente correto. Vide esse episódio de hoje. E finalmente vou deixar aqui para vocês o nosso endereço no Telegram, bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. E lembrando também, para quem acompanha ou tá lá dentro, que a gente tá com um perfil lá no Getter também, tá bom? É isso aí, vamos para frente, vida que segue. Politizando os jogos. Certamente a politização de Jogos Olímpicos não é uma coisa recente. Desde as Olimpíadas na Alemanha nazista, ela já acontece de alguma forma ou de outra. Mas o mundo mudou demais, né, gente? E assim como as guerras não são mais as mesmas no sentido convencional, a politização também mudou na sua forma de ser. Antes do jabá eu estava falando de Moscou, né? Lá nos anos 80, lá exatamente em 1980, os Estados Unidos puxaram vários países para um boicote contra a União Soviética. E acreditem, não foi uma decisão muito popular não. Carter já não era popular, continuou sendo não popular a partir daí. E principalmente por parte dos atletas, né? Porque, pensa bem, eles estão lá treinando 4 anos para participar da Olimpíada e para mostrar os resultados deles, ou conseguir o máximo que eles têm, encontrar os seus, vamos dizer, seus inimigos, entre aspas, mais poderosos para tentar mostrar que são melhores, e de repente, pluft, não tem mais por causa do Afeganistão. Oh, coisa boa. Para muitos atletas, isso é praticamente o começo e fim de carreira, né? Porque 8 anos de distância entre uma Olimpíada e outra é o suficiente, muitas vezes, para tirar o cara do seu melhor estado físico para chegar, inclusive, dependendo do esporte, no início da decadência dele. Eu vou dizer para vocês que, para mim, apesar da Thatcher, por exemplo, ter sido na época super favorável ao boicote, ele nunca me convenceu muito não como arma de nada, tá? A União Soviética evidentemente estava usando os Jogos Olímpicos como arma de propaganda, mas todo país que assume as Olimpíadas, num certo sentido, também está fazendo propaganda, evidentemente. Só que a União Soviética sempre participou das Olimpíadas com outros resultados super fortes, etc. E tal, isso nunca foi um problema. Então, passar um pito pelo avanço no Afeganistão por meio do boicote da Olimpíada, não sei, acho que nunca ia dar, a gente achava que não ia dar em nada e nunca deu em nada mesmo. A gente fez um episódio recente sobre esse país, o Afeganistão, e viu que a União Soviética só saiu de lá pelas mãos do Gorbachev muitos anos depois, tá? E se o boicote foi em 80, a invasão em 79, dá para ver como ele não adiantou nada. Portanto, a relação entre custo e benefício desse movimento do Carter, não achei lá grandes coisas, mas opinião pessoal. Mas se eu sair da bolha, eu sei que você é favorável ao boicote aos jogos aí de inverno na China. Sim, aí a razão é diferente. Ao contrário de boicotar um país que estava em guerra, como era o caso da União Soviética, por mais que tenha sido uma invasão injustificada, mas tem aí um monte de país que participou de um monte de Olimpíada durante um monte de guerra. Então isso não é a super justificativa, não. É bem diferente você participar dos jogos chineses e dar uma banana gigantesca para o massacre dos uigures. É como ir jogar na Alemanha sob a fumaça, lá em 1940 e pouco, para participar dos Jogos Olímpicos debaixo da fumaça e dos fornos que estavam a toda lá na época, tá? Campos de concentração lá, campo de concentração cá. Claro que isso não vai ser levado em conta, mas também poderia ser um tapa na mão, né? Para não ir lá fazer festinha do Partido Comunista Chinês, depois desse regime ter espalhado essa
praga desse coronavírus mundo afora. E também seria a mesma coisa que passar a mão na cabeça de um país que tem invadido todos os seus vizinhos, sem exceção. Dá uma pausa nesse negócio, tá? Então, em suma, a China, de verdade, ela não merece esse evento. Mas uma vez que a politização começa, é sempre difícil acabar, né? Então saiu Moscou e veio Los Angeles, e claro, a União Soviética e seus países satélites, eles lá boicotaram Los Angeles, e o que mudou no mundo também não mudou nada. Veja, nas Olimpíadas de Moscou, uma série de esportistas ocidentais foram competir sob a bandeira olímpica, porque os seus países, como por exemplo Inglaterra, Espanha, entre outros, eles seguiram o boicote americano. Mas eles seguiram o boicote não impedindo de os atletas que quisessem participar ir lá para Moscou. E teve bastante gente que foi, e eles foram, desfilaram por trás da bandeira olímpica, tá? Não foi uma medalha para a Inglaterra, foi uma medalha, por exemplo, do Sebastian Coe, foi para ele mesmo, tá? Já no boicote soviético, digamos que os atletas não tinham essa mesma liberdade, né, de ir contra o regime, evidentemente, então foi um boicote bastante forte também. Aí o fato é que, ao invés de ficar agora 4 anos, são 8 anos, depois mais 4 anos de novo, são 12 anos de intervalo entre Olimpíadas sem combates diretos entre os principais concorrentes, né? Você uma hora ficou sem os aliados ocidentais, depois ficou sem os aliados orientais, então os grandes embates durante todos os anos 80 aí ficaram no vazio, tá? Teve muita disputa esportiva importante que seria histórica, mas acabou indo para o vinagre. E aí chegou Seul 88, né? E a volta de um clima um pouco mais ameno, não totalmente apolítico, tá? Havia uma questão aí de tentar fazer os Jogos Olímpicos na Coreia do Sul e na Coreia do Norte ao mesmo tempo, e obviamente isso não ia rolar. E aí os países comunistas bateram o pé porque queriam, e quando viram que não queriam, basicamente deram uma banana gigante para a Coreia do Norte, porque afinal de contas eles não representam lá muita coisa. Então a China aceitou no final das contas participar, a União Soviética aceitou participar, e sobraram aí, boicotando os Jogos de Seul, apenas 3 grandes potências mundiais: Cuba, Nicarágua e Etiópia, tá? Deu uma baita diferença para os Jogos. Aí em 92 veio Barcelona, e aí, olha só, até que enfim, uma Olimpíada sem boicote, sem chilique de maneira geral. E vem aí uma boa sequência de Jogos Olímpicos, tá? Um atrás do outro, com menos problema. Claro, todos têm problema, principalmente de suspeita, de escolha de país sede, cidade sede, muitos gerando problemas financeiros enormes para as sedes, como por exemplo foi Atenas, que basicamente quebrou o país, e por aí vai. Mas dá para dizer que a gente teve Olimpíadas de verdade, esportivas de verdade, a de Barcelona 92 até praticamente o Rio 2016, né? Mesmo tendo aí no meio uma passagem por Pequim. Mas, gente, chegou a hora então dessa turma nova aí, essa turma que a gente tem falado tanto aqui no Saindo da Bolha, começar a melar tudo, né? E eles resolveram começar a melar a partir de Tóquio. Tóquio e o coronavírus chinês. Pois é, a gente não pode esquecer que Tóquio era para acontecer no ano passado. Mas apesar do Japão em si nunca ter sofrido assim profundamente com a pandemia, tá? Mesmo estando ali do lado da China, coladinho com a China, aliás, a Coreia também nunca sofreu estando colado ali do lado, né? O pessoal estava com os planos em dia para, se não fosse ainda no ano passado, ser esse ano. Não dá para criticar os caras por não conseguirem cumprir a data tradicional, e olha que o governo japonês demorou bastante para falar que a Olimpíada não ia acontecer no passado. Mas as Olimpíadas chegaram, então aí, apesar de termos pessoas de todo mundo, né, literalmente, com as mais diversas origens, e vamos ser francos, né, um cruzamento enorme aí, gigantesco de variantes, está na moda falar de variantes, né? Que por algum acaso algumas pessoas não viram e não deram chilique, né? Na imprensa principalmente não deu chilique, está tendo agora as Olimpíadas, apesar de ter chilicado uma barbaridade com relação à Copa América. Aqui no Brasil não é estranho, né? Eu pelo menos vi ninguém chilicando de Olimpíada, não. E olha que Copa América é teoricamente um evento exponencialmente menos perigoso, né, do que uma grande Olimpíada. Mas deixa pra lá.
A organização dos jogos foi criticada por ser muito restritiva com relação à torcida, tá? Especialmente em provas em espaços abertos, onde daria tranquilamente para você ter gente assistindo, mas em muitos casos não foi permitido. Então, no fundo, o que se percebe é o mesmo de sempre, tá? São algumas ações, vamos dizer assim, especialmente hipócritas, acho que essa é a palavra, com relação aos procedimentos relacionados à pandemia. E eu exemplifico aqui. Aliás, eu queria aproveitar para sugerir para vocês um perfil no Facebook chamado Quem de pergunta mesmo, Quem com ponto de interrogação. Se vocês forem procurar, o avatarzinho dele é Q com ponto de interrogação na frente, e um fundo preto escrito em branco, tá? Então, vale a pena. Se inscreve lá, acompanha o perfil chamado Quem. Esse caso que eu levanto aqui foi inclusive citado por eles lá no perfil de uma prova de judô comentado aqui por uma TV, em que os vencedores da prova, os medalhistas, depois de passar por uma série de lutas lá, grudados, literalmente grudados uns nos outros, não podiam se cumprimentar dando a mão, né? Por questão de segurança relacionada ao coronavírus chinês. É patético, né? O cara passou todo o campeonato grudado nos caras lá, um no outro, se esfregando um em cima do outro, e na hora de pegar a medalha não pode apertar a mão por causa do coronavírus. Então essa é a lógica burocrática que a ciência é colocada de lado quando o assunto é pandemia. Outro caso que passou meio batido, como se fosse isso acontece pela imprensa americana e pela brasileira também, é do atleta americano Sam Kendricks, do salto com vara, e com certeza ele seria a aposta certa aí para medalha. Eu não sei se vocês viram um vídeo que ficou bastante famoso na internet, que mostra o patriotismo do sujeito. Ele tá lá na corrida para o salto dele, salto com vara, né, numa competição, e quando ele tá quase chegando, já tá correndo lá, tá quase chegando na hora do salto, ele simplesmente breca porque o hino americano começou a tocar para a entrega de uma medalha de uma outra competição que está acontecendo paralelo ali na arena. O sujeito parou, estancou, virou para a bandeira do país e para respeitar o hino dele. Pois é, tudo indica que ele não era eleitor democrata. Aliás, não é eleitor democrata. A história do Sam Kendrick é a quintessência do que está passando por aí em termos de coronavírus chinês e das decisões burocráticas, estapafúrdias, sem pé nem cabeça e claro, aí também autoritárias. Esse caso dele é realmente especial. O cara, o Sam Kendrick aí, assim como outros membros da equipe de atletismo americano, vinham sendo testados constantemente, para ver se está com Covid, tá? Pela Federação Americana, e sempre estava dando negativo. Eis que então que ele foi testado pelo comitê organizador das Olimpíadas às vésperas da sua prova e pimba, deu positivo. Os caras saíram dos Estados Unidos negativo. Eles ficaram isolados em hotel lá, naqueles alojamentos, testou negativo, ficou isoladinho lá. Quando foi participar, chegou em cima da hora, deu positivo. Bom, qualquer ser com inteligência minimamente elementar que tenha acompanhado a pandemia vai pensar, pode ser um falso positivo, certo? Testa de novo. Pois bem, aí eles liberaram, pode testar de novo. Daqui a 6 dias a gente testa, porque esse é o procedimento. Não, meu caro, mas se você testar daqui a 6 dias eu vou perder a minha prova. Mas normas são normas, burocracia é burocracia. Tchau, Sam Kendrick, e tchau para ele também os 4 anos de treinamento e esforços por causa de uma decisão burocrática. Agora, quer um detalhe interessante? O cara aí, o Sam Kendrick, ele já teve Covid, ele já teve a doença Covid, não adiantou nada. Não adiantou ter tido a doença, não adiantou já estar vacinado, não adiantou ter ficado em isolamento, não adiantou ter testado negativo todas as vezes, exceto essa última. Se a burocracia diz uma coisa, em nome da ciência, pronto, está feito. Ele está doente, tem que se isolar, ainda que se saiba da grande quantidade de falsos positivos que existem nas testagens. É isso aí, é quando a gente fala, se o vírus é um problema, e ele é um problema maior ainda é quem controla essa coisa toda. Mimimi. Cara, como mimimi me incomoda. E me incomoda porque, via de regras,
mimimismo que tomou parte da sociedade, que encontra um eco fortíssimo na imprensa, tem um componente regressivo às últimas consequências. É muito engraçado a gente ver essa turma toda aí sendo chamada de progressista, quando na verdade eu nunca vi uma turma mas tão voltada a um tempo que parece tempo dos nossos bisavós, talvez até mais. Lembra que as mulheres tinham que jogar tênis de saiote comprido para tampar os calcanhares, né? Porque senão era um vexame? Pois é. A diferença é que a mulherada lá naquela época brigava para acabar com esse tipo de coisa, e as mulheres de hoje se cobrem, porque elas acham que usar saia, que usar biquíni, que usar malha justa, tá aí simplesmente para, sei lá, satisfazer um monte de homem babão para ficar olhando, e não para fazer o esporte que elas precisam fazer, ter o desempenho que elas têm que ter. Então, tudo que as mulheres fizeram lá atrás, no passado, estava errado, e a gente tinha que ter ficado parado no tempo ali da mulher usando calçola, não faz sentido, né? Pois é. Então, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar da Leila Diniz, a atriz brasileira aí que nos anos 60 chocou, como se dizia, o machismo brasileiro. Então vamos fazer o seguinte, vou ler um trecho de um artigo do Lacrada Livre, lá do Catraca Livre, de 2017, um artigo 20 de março de 2017, de uma jornalista chamada Fernanda Miranda, falando sobre Leila Diniz, tá? No Catraca Livre. Então, super isento estou sendo aqui. Aspas aqui. A atriz fluminense Leila Roque Diniz morreu cedo aos 27 anos de idade. Porém, sua curta trajetória foi marcante o suficiente para que, atenção, ela se tornasse a jovem símbolo da revolução feminina do país. Certo? Ainda hoje, os posicionamentos da artista são recordados como fundamentais para a quebra de alguns tabus e na mudança da sociedade do final dos anos 60 e início da década de 70, ainda fortemente marcada pela aceitação do machismo e do sistema patriarcal. Parece que não deu nada muito certo, porque do jeito que está, eles falam que o patriarcado está aí com todo, o machismo está com todo, mas segundo esse primeiro trecho aqui lá do artigo da Fernanda Miranda, ela foi fundamental para a quebra de alguns tabus e na mudança da sociedade. Vamos ver o que ela fez, né? Muito bem, volto para o artigo. Em 1971, grávida de Janaína, filha que teve com o cineasta Rui Guerra, a atriz colocou um biquíni, considerado pequeno por os padrões da época, e se deixou fotografar na praia de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. A fotografia foi estampada em inúmeros jornais e revistas. Naquele tempo, as grávidas, quando iam à praia, usavam uma cortininha sobre a barriga. Seu corpo à mostra a consolidou... Reforço aqui, tá? Volto a esse trecho. Seu corpo à mostra consolidou como precursora das transformações da condição feminina. Com a imagem, a atriz despertava novamente questões relacionadas à libertação da sua vida sexual e também enfrentava estigmas e proibições associados ao corpo da mulher, sendo eleita mais tarde como grávida do ano pelo programa do Chacrinha, super relevante. Quando Janaína nasceu, a atriz provocou uma nova polêmica ao amamentar sua filha diante das câmeras. Ora. Então vamos ver aqui. Seu corpo à mostra consolidou como precursora das transformações da condição feminina. Então, por que a Leila Diniz, que me veio à cabeça, no meio dessas feministas brasileiras e internacionais agora, me parece um pouco mais moderna? Usar biquíni, expor o corpo, pelo menos até 2017, época que a mulher aqui resolveu escrever essa matéria, não era parte da luta contra o patriarcado? Será que então hoje a Leila Diniz seria considerada uma vendida, uma traidora do movimento feminista, exatamente porque ela estava nem aí para ter o corpo dela mais exposto, coisa que, convenhamos, hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, mulher se veste do jeito que quiser, ninguém tem nada com isso? Pois é, aparentemente, para a equipe da Noruega de handball, isso não é bem desse jeito. Essas atletas foram multadas, inclusive, por não usarem o uniforme correto aí recentemente num campeonato europeu, tá? Porque elas estavam cobrindo mais o corpo do que deviam, segundo o regulamento do uso de uniformes. Elas estavam meio cobertinhas demais. E agora, recentemente, as atletas da Alemanha resolveram também tampar seus corpos nas provas de ginástica das Olimpíadas usando calça comprida.
Segundo a Federação Alemã, elas estavam se posicionando, aspas aqui, contra a sexualização da ginástica, acrescentando que a questão se tornou ainda mais importante para prevenir o abuso sexual. Engraçado, né? A gente foi dar uma olhada nas fotos da ginástica olímpica dos Jogos de Helsinki, 1952, que foi a primeira Olimpíada pós-guerra. E as mulheres naquele período, lá em 1952, usavam exatamente as mesmas roupas de hoje, com as pernocas à mostra, e a questão não eram as pernas, a questão era o esporte. Quando você fala que está combatendo a sexualização da ginástica, faz parecer, e corrija-me se eu estiver errado, faz parecer que existe um processo de sexualização, ou seja, que hoje os homens basicamente estão sexualizando as coisas por causa, sei lá, do patriarcado, qualquer porcaria dessa. Passa a ideia, enfim, que tem um processo em andamento, tá? Mas se esse é o uniforme desde 1952, então desculpa. Uma coisa que eu vejo, a única coisa que eu vejo na verdade aqui é retrocesso, certo? É um tipo de burcanização que é muito mais, que muito estranhamente, vamos dizer assim, vai deixar as mulheres menos livres e não mais livres. Não faz absolutamente sentido nenhum. Até 2 décadas atrás, a lógica de luta por direitos era oposta. Nem preciso repetir mais, que a gente já falou muito por aqui. Só para ver a história da Leila Diniz aí em cima, né? Mulheres usam o que querem, pessoas fazem o que querem, pagam os seus preços por suas decisões e escolhas e ninguém deveria ter nada com isso. Agora o que não falta é comentário no Twitter de apoio a esse tipo de retrocesso. Ou como bem lembrou, também o perfil lá, o Ken. É uma pessoa no Twitter reclamando que estava faltando mulheres com pelo no sovaco na equipe feminina de vôlei do Brasil. Ah, sério. Gente, tá complicado, viu? Heroísmo de mentira. Já tá todo mundo sabendo, é claro. A maior atleta da sua categoria em todos os tempos, a americana Simone Biles, ela abandonou seu time nas finais das Olimpíadas na sua especialidade em grupo. Interessante é que até uns dias antes, até minutos antes, a Simone era simplesmente infalível, incrível, fantástica. Ela teve listada aí entre as 100 pessoas mais influentes na revista Time, tá? Opa! Na matéria mesmo tem uma citação da atleta aqui que ela diz o seguinte, aspas, não importa o que você esteja passando na vida ou quais sejam as suas circunstâncias, você ainda pode ser o número 1. Você apenas tem que trabalhar duro. E a matéria que coloca entre as 100 mais termina com uma observação do jornalista. Claro que é importante se divertir também. Simone tem apenas 20 anos. Ela não deveria levar a vida muito a sério ainda. Quando conheci Simone, percebi que ela sabia disso. Ela estava sempre sorrindo e ela expressa essa atitude de querer aproveitar cada momento ao máximo. Simone é uma pessoa extraordinária e será uma adulta extraordinária. Então eu não estou entendendo mais nada. Ela sabe como viver, ela está sempre rindo. Aí na outra matéria fala sobre depressão. E de fato ela foi uma das meninas que foi abusada aí pelo famoso treinador da equipe olímpica de ginástica americana, tá? A Simone, independente de qualquer coisa, ela abandonou o seu time alegando que ela estava preocupada com a sua saúde mental, tá? Complicado ser um atleta atleta olímpico que não sabe administrar pressão, transferindo para o público a responsabilidade dos resultados. Ela, segundo ela tirou das costas um peso enorme, tá? Essa pressão que existe pelas Olimpíadas, ela vê como dos outros para ela e não dela para ela. Então assim fica fácil, né? É a mesma coisa que eu chegar e falar para os meus funcionários que eu tô meio deprê esse mês, que então não vai dar para pagar salário porque eu tô chateado, tô precisando comprar algumas coisas para mim para ficar um pouco mais feliz. Ou o operário da fábrica ligar para o responsável lá da linha de montagem que ele trabalha, que ele é meio pressionado pela patroa, tal, então que ele queria hoje ficar aí lendo um jornal em vez de ficar apertando parafuso. Chato a gente não ter esse tipo de liberdade e ainda ter cobertura positiva da imprensa dizendo que é um ato heróico, né? Os patrocinadores da Simone disseram que apoiam sua decisão. Sim, vale lembrar que o espírito olímpico, na maior parte dessas grandes estrelas, principalmente nos Estados Unidos,
tem um bom retorno financeiro esse espírito olímpico. A Simone disse, avalia-se que tem algo entre 6 e 10 milhões de dólares, seja imóveis ou grana, lembrando que ela veio de uma família humilde, né? Então dá para afirmar, tendo vindo ela de uma família humilde, que esses 6 a 10 milhões de dólares, sem medo de errar muito, foi o esporte que foi muito gentil com ela financeiramente. Ou seja, se a Simone vem se sentindo aí o peso da responsabilidade de ser o grande atleta, é bem provável que esses 7 dígitos que ela andou ganhando por aí tenham sido um bom incentivo para que ela não encerrasse a carreira, certo? Independente da pressão que ela sente. Pressão todo mundo sente, mas 7 dígitos em dólar é sempre muito bom, né? Sinto muito, eu não vejo nada heróico nela. Alguns dizem que foi nem heroísmo, nem vilanismo. O segundo ponto eu não sei. Eu acho que largar sua equipe na boca da disputa da medalha de ouro, porque, segundo ela, estava na hora dela pensar mais nela mesma. Que coisa bonita, né? Que espírito de equipe. A não ser que ela tenha mentido e não tivesse, de fato, em condições físicas. Mas aí deveria jogar aberto com o público ou jogar aberto com a equipe, né? Que mal tem a dizer, olha, putz, eu não estou da melhor nas minhas condições físicas. Antes, então, esse que é o ponto. A Simone era a atleta que quebrava barreiras, ela não ficava preso a esses ditames excessivos dos treinamentos, ela tinha foto dela, fazia questão de botar foto comendo pizza. Também pode ser isso, né? Quem sabe? De verdade, ginástica olímpica não é minha praia, tanto que, honestamente, eu nunca nem tinha ouvido falar nela, apesar dela ser a melhor de todos os tempos. Ela não faz diferença na minha vida, portanto, se ela tivesse participado ou abandonado, que seja, que fosse a vontade dela. O que não dá é a narrativa do heroísmo pelo abandono. A culpabilização do patriotismo, culpabilização da plateia, a crítica ao esforço, o desdém, no fundo, é um desdém enorme para a inteligência alheia. Na nossa equipe brasileira, aqui a gente teve aquele tititi também de atleta de ginástica cancelado, porque teria feito piada contra um colega negro, né, piadas racistas. O pessoal caiu de pau em cima dele e ele aparentemente não foi tão bem agora. Mas é interessante que essa narrativa aí do racismo do rapaz se dá de um lado só. Acontece que a pessoa que teria, o atleta que teria sofrido aí essas vamos dizer, as brincadeiras racistas, tem um sobrenome, se não me engano, Assunção, ele nunca mais conseguiu treinar em nenhum clube depois desse episódio, que é um fechamento perfeito de enredo para quem quer provar que todos os clubes no Brasil, todos os clubes são racistas. Por isso que nunca mais pegaram o rapaz para treinar. Mas eu não vi agora muito barulho, meio recentemente, quando um outro colega dele lá, que é gay, resolveu contar que o tal do Assunção enchia o saco do colega com piadas homofóbicas, com apelidos, que ele dizia que literalmente era uma relação de bullying direto. Inclusive eu acho que eles dividiam até quarto. Será que então o fim da carreira do tal do Assunção foi decretado pelo racismo dele ou pelo comportamento dele? A gente nunca vai saber, né? Da mesma forma que como é que vai ser a vida da tal da Simone depois dos jogos. Provavelmente um retiro mais discreto e uma aposentadoria que agora já está garantida por um bom patrimônio, né? Ela, ao contrário das suas colegas de equipe que tiveram que se ferrar lá para pegar a medalha de prata, ela não precisa mais se esforçar, como no começo da sua carreira. O que é certo é que seus patrocinadores que hoje apoiam, falam, não, a Simone tinha todo o direito de fazer o que fez, vão esperar provavelmente o fim do contrato e lentamente vão cortando os seus laços, né? Quem é que quer emprestar seu nome, nome da sua empresa para alguém instável? Cada vez mais o get woke, go broke, ou em português o quem lacra não lucra, vai se provando real. Esse conceito, digamos assim, serve tanto para empresas quanto para pessoas, né? Porque afinal de contas é tudo marca. Então, seja o Assunção, ou seja a Simone Biles, a grande leva de esportistas americanos que vão ver seus rendimentos cair conforme seus fãs deixam de acompanhar as competições, gerando menos audiência, logo menos patrocínio.
são todos de verdade mesmo, são todos ferramentas inocentes, mas são ferramentas, são marionetes inocentes, mas ao mesmo tempo bastante arrogantes com relação ao papel que eles acham que eles têm na sociedade. É uma tristeza, eles estão fadados ao abandono, assim que um novo herói surja para substituir, né? Sempre é assim, fecha o ciclo, abre um novo com novos nomes, desses novos nomes vão surgir novos militantes que vão ser explorados novamente, enquanto quem explora, esse sim, lucra e geralmente tem excelentes dividendos políticos. É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, faz aquele nosso jabá expressíssimo, vamos lá, www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow this podcast, segue a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast ou Apple Podcast. Pede também para dar um share no episódio se gostou, faz um boca a boca sarado contando para seus amigos que estão acompanhando um podcast com cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, principalmente nas Olimpíadas. Finalmente, deixa o nosso canal do Telegram aqui para vocês anotarem o endereço. bit.ly/Telegram-bolha, bit.ly/Telegram-bolha. Lembrando que estamos também agora no Getter, tá bom? É isso aí, fim de semana chegando, vamos para frente, vamos descansar um pouquinho. Não vamos, nós não, mas descansem aí um pouquinho, toquem aí a vida com a família, aproveitem um pouco para em como ter um futuro um pouco mais sossegado, sem tanta lacração, né? Eu acho que a gente consegue se isolar um pouco disso. Talvez uma parte disso seja se isolar um pouco das redes sociais. É isso aí, gente. Vamos ficar tranquilo, porque a gente quer, no fundo, é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha.